começando, essa semana começa, está gravando, essa semana começa a nossa T1, semana que vem tem a TF1, eu recomendo todos fazerem, né, para melhorar a nota, a não ser que você tire 10, e aí faz como treino, e, enfim, e é a V1. Qual vai ser o objeto da avaliação, Douglas? Qual é o conteúdo que a gente vai estar tratando até hoje? Hoje a gente fecha o conceito de indicadores, né? Que a gente começou a falar na aula passada, a gente fecha esse conceito hoje, e na semana que vem já até liberei para vocês uma bateria ali de 10 perguntas sobre os 10 tópicos, né, que a gente abordou, falando de economia, de microeconomia, de macroeconomia, de indicadores, né? Foram os temas que nós tratamos, os fatores, né, de produção, os temas que nós tratamos até aqui. Então ali botei ali meio que uma revisão. A minha ideia, já vai olhando ali, já vai bisbilhotando, o arquivo está lá junto dos outros arquivos, que se der hoje a gente começa a abordar. Se não, a gente na próxima aula a gente vai chapa quente tratar das questões. Mas hoje a gente fecha o nosso conteúdo e você vai ter plena capacidade, eu não tenho dúvida nenhuma, de realizar as avaliações. Dito posto, é fundamental, cara, que você olhe todo o material, revisite todo o material, todos os slides, todo o conteúdo Saga está todo liberado para vocês, e aquela parte de custos desconsidera, né? Aquela parte de investimentos, de linhas de financiamento desconsidera, que a gente não abordou ainda, a gente vai estar abordando até o final, mas todo o material até aqui, revisita, veja as aulas gravadas, vê o material complementar ali, e tem um material aqui interessante sobre o que é economia, e clica lá no conteúdo, começa a olhar, eu coloquei alguns livros, aí única e exclusivamente os temas inerentes ao que a gente está tratando, que a gente combinou, né? Nada além, eu botei uma tonelada de informações para vocês, mas nada além do que a gente tratou aqui no nosso olho no olho vai ser objeto da nossa avaliação, né? Então, fiquem tranquilos com relação a isso, que eu estou tranquilo com relação à capacidade de cada um de vocês, independentemente desse tema, tá um pouco, dessa disciplina é um pouco descasada, né? Pode ser que você entenda dessa forma, eu vejo que não, mas descasada do arcabouço aí necessário para a sua formação. Ela não é técnica inerente à sua atividade fim, mas ela tem ali o envolvimento necessário para que você tenha essa compreensão do contexto no qual você, a sua empresa, enfim, estão inseridos. Dito posto, alguma questão, alguma colocação? Senão eu vou compartilhar aqui o material que ficou faltando a gente falar na aula passada, né? Se não, aquele esquema tradicional. Você abra, por favor, o microfone e a câmera, enfim, e juntos vamos que vamos. Não? Tranquilo? Então, beleza. Qualquer dúvida, estamos na área. Espera aí, deixa aqui o running, processando aqui. Eu acho que estou streamando a minha tela. Foi aqui que nós paramos. Na aula passada, a gente estava falando, né, e é bom a gente dar uma recapitulada, né, no contexto. A gente falou de microeconomia, falamos de macroeconomia, dentro, principalmente aí com uma pegada no agro, né, e a gente apresentou para vocês alguns indicadores esses macro. Por que a gente considera indicadores macro? E qual é a importância, qual é a aplicabilidade, qual é a funcionalidade de indicador? Indicadores, na verdade, é um sinalizador, é um norteador se aquele plano que você desenhou efetivamente está sendo executado, está sendo cumprido, e a performance que você está
aplicando, está obtendo, ela está de acordo com a sua expectativa. Indicador é isso. E aí a gente tem indicadores para a leitura do ambiente macro, né? Quando a gente fala de macro, a gente está falando das funções do Estado no que diz respeito a estimular o processo de produção, estimular os fatores de produção. E aí, quando a gente fala de micro, a gente está falando daquele grupo de atividades econômicas, grupo de atividade econômica educacional, grupo de atividade econômica de produção de vestuário, né? Enfim, se respeitando aí de prestação de serviços voltado para a medicina veterinária, né? Aqui a gente tem um arranjo muito próprio, né? Cada um de vocês vai desenvolver uma determinada atividade, mas todas elas circundando no meio aí de algo comum que é inerente à profissão que vocês escolheram. Isso a gente dá um zoom de forma micro. Quando a gente falou na aula, como a gente falou na aula passada, o macro, a gente falou ali de taxa Selic, de PIB, de dólar, né, de IPCA, de GPM, aquela sopa de letrinhas até meio confusa, né, num primeiro momento, para quem não está familiarizado, mas o importante é que aquela sopa de letrinha, ela diz respeito a medir a capacidade de geração de riqueza, em todas elas, a capacidade de geração de riqueza e a produtividade se estão de acordo com os planos, aqui no caso, públicos, né, institucionais, no que diz respeito ao órgão público, né, ao país, se elas estão de acordo com o que foi desenhado, né? O país ele tem um plano, né, um plano de crescimento, de desenvolvimento, e aí precisa daqueles indicadores para estar medindo se o plano precisa ser ajustado ou não. Quando a gente dá um zoom, foi o que a gente tratou na aula passada. Só que, legal, né? Fazendo aqui mais uma vez a analogia com o corpo humano, o corpo, a gente é um somatório de células, então a gente precisa analisar cada célula, analisar cada sistema, analisar cada órgão, né? Porque se o órgão está trabalhando legal, a probabilidade dele em conjunto com outros órgãos trabalhando legal vai dar tudo certo no final. Considerando essa analogia, então eu preciso verificar cada órgão, né, se ele tem ali a sua função plena, a sua atividade adequada, se ele está trabalhando ali dentro do que foi efetivamente desenhado para ele. Aqui, então, fazendo essa analogia, eu estou falando das empresas. Cada empresa, cada a estrutura societária, a minha garganta, nessa hora da noite, resolveu ratear, né? Vai rateando. Mas voltando, cada estrutura societária precisa ter a garantia de que aqueles objetivos, aquelas metas, aquelas funcionalidades que o empresário, né, desenhou para ela, tá sendo realizada. Está de acordo, né? O trem está no trilho, no que diz respeito ao patrimônio, no que diz respeito à riqueza, no que diz respeito à gestão dos recursos, para garantir que aquela MEI que você abriu, né, que aquele consultório que você abriu, aquela limitada, aquela estrutura, obrigado, ganhei aqui uma aguinha, show de bola. Está de acordo com o que foi desenhado. Então, a gente precisa medir a performance, a capacidade de cada empresa. E aí eu não estou falando se a sua empresa é pequena, se ela é média, se ela é grande. Estou falando da estrutura de produção de riqueza, de uma organização societária, de uma atividade econômica. Ah, Douglas, eu sou o MEI, já tenho um negócio, sou o MEI, tenho uma consultoria, tenho uma loja de produtos agrícolas, beleza.
Isso essa loja, apesar de ser sua, e aqui começa a nossa reflexão importante, apesar da loja ser sua, você não é mais o dono dela. Olha que doideira, olha que doideira. Você é o responsável por ela. Eu tenho um consultório, você não é dono mais do consultório, você é responsável pelo consultório. E eu vou fundamentar isso para vocês. Você tem um responsável, ou né, os responsáveis, seus pais, quando você nasceram, te registraram. A empresa também, a sua empresa também. Você tem um endereço, a sua empresa também. Você tem uma certidão de nascimento, a sua empresa também tem um contrato social criado lá, mesmo que pequena, ela obrigatoriamente tem que ter. Você, como pessoa física, foi registrada no cartório para caracterizar a sua cidadania brasileira, etc, etc. A empresa, a pessoa jurídica, também teve que ser registrada num cartório ou numa junta comercial, não importa. Você tem um CPF. A empresa também tem um CPF. No caso dela, CNPJ, né? PJ aí de pessoa jurídica, mas é uma chave de para que você tenha a identificação, o controle, a monitoria aí por parte do Estado. Então, a gente pode concluir o seguinte, que a pessoa física é uma, a pessoa jurídica é outra. Fazendo aqui uma analogia, quem tem filho sabe muito bem do que eu estou falando. Você é responsável pelos seus filhos. Vocês não são donos dos seus filhos. A gente não ouve falar, eu sou dono do meu filho, da minha filha, eu sou o responsável, eu sou o pai, eu sou a mãe, né, daquela criança, até ela atingir a maioridade legal e bater asa e etc. Esse conceito, ele se aplica da mesma forma à pessoa jurídica, a relação da pessoa física com a pessoa jurídica. Vamos partir desse pressuposto. Quando você cria a empresa. Quando se fala de responsável, nem precisa ser os pais. Às vezes o responsável legal de uma criança é outra pessoa, é um terceiro que até é designado pelo próprio Estado, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu fiz analogia aqui com pai e mãe, né? E hoje em dia as relações estão cada vez mais complexas, né? E eu concordo contigo. Hoje a gente tem aí uma infinidade de responsáveis pela tutoria daquela criança. E assim como existe uma infinidade de variáveis de tutores, de responsáveis por essa pessoa jurídica. O raciocínio aqui é o mesmo, é o mesmo. Se a gente entendeu isso, né, é importante, claro, que a decisão que a pessoa física toma, o responsável por aquela pessoa jurídica, aquela decisão vai impactar no comportamento da pessoa jurídica, né? O que eu fizer com os meus filhos vai impactar, né? Se eu não dou dinheiro para o colégio, ele não vai para o colégio. Se eu não dou comida, ele não vai ter comida. Se eu não higienizo a criança, ela não vai ser higienizada, ela vai ter uma consequência, ou positiva ou negativa. Aqui eu só dei exemplos negativos, né? Mas vocês entenderam. Da mesma forma, a empresa. Quando você toma decisões de estimular o crescimento, ou frear o crescimento, ou expandir, ou retrair, na verdade, você está impactando no resultado, na performance dessa empresa. A analogia que ela se aplica. Ora, então, se você cria a empresa, você, no instante zero, a empresa ela não tem nada, né? Que nem a criança. Então, você precisa emprestar dinheiro para a empresa. A pessoa física responsável empresta dinheiro para a empresa, né, a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pega esse dinheiro e compra mesa, cadeira, estoque,
máquina, ela abre uma conta bancária em nome da pessoa jurídica, deixa dinheiro guardado na gaveta, né, no caixa, em nome da pessoa jurídica. No momento que a pessoa física empresta o dinheiro formalmente para a pessoa jurídica, o dinheiro passa a ser da pessoa jurídica. Só que tem um contexto. A pessoa jurídica, e aqui eu vou falar empresa, né, para facilitar, a empresa, ela sempre pega dinheiro de algum lugar e coloca dinheiro em outro lugar. Por isso que na linguagem do contador, não sei se vocês já ouviram, né, esse linguajar do contador, o contador fala assim, o balanço do patrimônio, o balanço patrimonial. Na verdade, é como se fosse uma balança, aquelas balanças que a gente tem na feira, né, de peso e contrapeso, né, o conceito é o mesmo. Só que no caso do contador, na linguagem dele, a balança vai estar sempre equilibrada. Porque se a empresa pegou R$ 1.000 do acionista, do dono dela, não vamos usar esse termo, né, do investidor, do responsável, ela vai pegar esse R$ 1.000, vai botar no caixa, abrir banco, vai abrir conta corrente, vai comprar estoque, vai fazer o que ela bem entender. Ela vai, que na linguagem a gente chama de ativar, né, o dinheiro. Ela vai pegar a moeda e transformar a moeda em mesa, cadeira, máquina. Ela está ativando esse dinheiro que ela pegou emprestado. A mesa, a cadeira e o estoque agora é dela. Porém, contudo, todavia, isso que a empresa tem, ela está devendo a quem emprestou o dinheiro para ela. Num primeiro momento, ela está devendo ao responsável dela, ao dono da empresa, né? A quem colocou, quem criou a empresa. Então, o dono da empresa é um cobrador natural do dinheiro que ele emprestou para a empresa. Tem sentido o que eu estou falando? Né? Porque se você me empresta dinheiro, eu pego o seu dinheiro e compro um computador para dar aula, eu vou na loja, boto o computador no meu nome, mas eu tenho uma dívida contigo, né? O computador é meu, mas eu tenho uma dívida contigo, e você é o meu cobrador. Se a gente for, mais uma vez, usar a literatura aí da contabilidade, cobrador de dinheiro, cobrador de rédio. Então, esse cara tem um crédito, né, a receber da empresa. E no caso da empresa, a empresa, tudo que ela tem dívidas para com quem ela pegou o dinheiro emprestado. Então, a mesa e a cadeira, ela registra ali, né, ela controla tudo direitinho, é o contador que faz isso, no seu ativo. As contas de ativos são contas de natureza devedora, né? Porque tudo que está no ativo da empresa, a mesa, a cadeira, o banco, ela deve a alguém. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, onde eu quero chegar. Eu tenho uma fotografia, eu preciso de uma fotografia da empresa dizendo que tudo que ela pegou emprestado, ela aplicou para produzir riqueza, e a diferença dessa riqueza que ela produziu, menos o custo do dinheiro que ela pegou emprestado, é o patrimônio dela. E Né? como que fica, professor, a questão do dinheiro que fica em caixa, a moeda circulante da empresa? Como que a gente apresenta isso? Eu pego um dinheiro emprestado, mas um dinheiro fica ali para transição de caixa. Como é que funciona? Perfeito. Você foi no banco, pegou R$ 10.000 emprestado. Então, você tem um passivo, você é empresa, né? Você tem uma obrigação junto ao banco. Você pegou esses R$ 1.000, está na tua mão, e você botou no caixa da empresa. Você ativou. Então, o dinheiro que está no caixa é exatamente igual ao dinheiro que você tem no estoque. É exatamente igual o dinheiro que você tem como maquinário.
é exatamente igual como o dinheiro que você tem em mesa. Só que a nomenclatura desse dinheiro que é diferente. Ora, você chama de dinheiro em caixa, ora, você chama de dinheiro de estoque. Ou seja, esse dinheiro ele tem uma classificação quantitativa, 10 mil reais, né? Foi o exemplo que eu dei, 10 mil reais, e qualitativa. Eu peguei 10 mil reais, botei 1.000 no estoque, botei 1.000 no banco, comprei 1.000 em maquinário, eu fui diluindo, né, qualitativamente esse dinheiro. Mas o dinheiro, mas é dinheiro. Por isso que a balança do contador vai estar dizendo, ó, o dinheiro saiu de um lado e foi aplicado do outro lado. O dinheiro saiu do Então passivo. eu preciso comprovar esse dinheiro com a nota fiscal dos equipamentos que eu comprei, com a nota fiscal dos produtos que eu deixei no meu estoque, e o contador tem que dar conta desse dinheiro que ficou no banco para capital de giro. O dinheiro que está no banco para capital de giro, ele está ou aplicado no banco ou parado. Você criou a empresa para, vamos imaginar aqui, uma empresa mercantil para você comercializar vacina. Né? Você compra vacina do fabricante e revende para o mercado, para os seus clientes. O dinheiro que está parado lá no seu estoque, era para ser usado para a compra de vacina, ele só está parado lá. O dinheiro novo, ele vai se dar da seguinte forma: você pegou 10 mil reais emprestado, comprou, vamos supor que não deixou nada no banco, comprou 10 mil reais de vacina, vendeu as vacinas por 15 mil, opa, você compra por um preço, vai vender por outro, né? Vai aplicar nos seus clientes, né? Nos animais, nos pets, seja lá onde for, Margem de lucro. por um valor diferente. Então, você gastou 10 e aplicou, ganhou 15. Vamos imaginar que você aplicou tudo. Aqui você criou um dinheiro novo de 5 mil reais. A diferença de 10 para 15. Esses 5 mil reais, o contador tem que te prestar, o contador tem que apresentar para você. Só que os 10 mil reais que você botou no banco, no caixa, ou está no capital de giro, você que tem que prestar conta para o contador, porque o dinheiro, você não fez nada com ele. Entendi. O dinheiro ficou parado esperando uma oportunidade. Esse dinheiro eu preciso dizer para ele, ó, ainda existe daqueles 10 mil que eu peguei, 2 mil ainda existe dentro do meu capital de giro esperando uma baixa de preço para poder comprar melhor. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, exatamente isso. Quando você quando tem a baixa de preço, você realiza, vende, faz dinheiro, opa, então você tinha uma dívida, não um passivo, aplicou no ativo e a diferença entre o ativo e o passivo nasceu um dinheiro novo. Nasceu ali 5 mil reais que aumentou o teu patrimônio. E aí aqui a gente chama, na linguagem, né, de patrimônio líquido. O que é patrimônio líquido, então? Eu estou dando essa contextualizada para a gente falar do nosso tema. O patrimônio líquido é a capacidade que a empresa tem de produzir muitos 5 mil reais dentro desse nosso exemplo, ou o dinheiro ficar parado, não produzir dinheiro novo nenhum. Ou comprar por 10 e o bicho pegar, vender por 8 e começar a ter prejuízo. Inclusive, você comer daquele empréstimo que você pegou originalmente lá com o acionista, ou originalmente, ou na sequência, né? Com um banco. Você pode passar a pegar dinheiro com um banco, é um processo normal. Você tem dívida com o seu sócio, você é pessoa jurídica, tem dívida com o seu sócio, ou você passa a ter dívida com o banco. É como se fosse uma relação de responsáveis, né, junto aos filhos. Você vai dando dinheiro da merenda do filho, vai ajudando o filho, vai para o lanche dele, aí ele vai crescendo, você dá para o cinema, para pipoca, mas chega um determinado momento que você fala assim, pô,
começa a trabalhar, cara. Corre atrás, arruma dinheiro com outra pessoa, porque está na hora de você produzir riqueza. E aí ele começa a trabalhar, ele começa a receber o dinheiro dele para gastar com as coisas dele. A pessoa jurídica, a empresa, é da mesma forma. O acionista, o investidor, né, o sócio, ele coloca dinheiro nela, ela começa a produzir dinheiro novo, os R$ 5.000, começa a produzir dinheiro novo. No momento que ela precisa de mais dinheiro para ter capital de giro, para ter mais estoque, para contratar mais funcionário, para expandir para outros, para estimular os fatores de produção dela, né? A mão de obra, o capital, os insumos, a tecnologia, aquilo que a gente falou, ela às vezes ela precisa de mais dinheiro. Ela cresce, 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 e aí precisa ser injetado mais dinheiro para ela continuar crescendo, senão ela cai. Ela vai pedir para o acionista, o pessoa física, né? O acionista vai falar assim: Nananina, corre atrás aí do mercado. Agora você já está bem grandinha para poder andar. E aí essa pessoa jurídica começa a negociar com o fornecedor para alongar prazo, a negociar com o banco para pegar uma linha de financiamento mais barato, uma linha de crédito mais interessante e com uma taxa de juros que dê para ela pagar, ela começa a pegar dinheiro aumentando de uma forma saudável, né, a dívida dela, ela pega dinheiro para investir no estoque, no maquinário, etc, etc. Acho que isso vocês já entenderam. Onde que entram os indicadores aí? Eu preciso medir, né? Eu preciso medir dentro desse nosso exemplo aí de 10 mil que eu peguei para comprar a vacina e estou vendendo por 15, será que eu estou vendendo por 15 mesmo? Será que eu estou vendendo por 10? Será que eu estou vendendo por 8? Eu preciso medir isso. E aí aqui eu quero apresentar para vocês 3 indicadores, né? Então, existe uma infinidade deles, mas para a gente aqui, dentro da nossa realidade, dentro da nossa relação, eu só quero que você conheça 3 indicadores econômicos financeiros. Por que econômico? O econômico está associado à riqueza, né? Ao dinheiro novo, que como eu exemplifiquei, né? O patrimônio. E o financeiro é a capacidade que você tem de pegar o dinheiro velho, transformar em novo, essa velocidade. Então, eu preciso medir se eu estou tendo velocidade, né, de girar com esse dinheiro, e se eu estou tendo capacidade, com essa velocidade, de produzir riqueza, né, ou não. E aí eu quero apresentar para vocês o indicador de patrimônio, da estrutura do patrimônio, o indicador de liquidez e o indicador de rentabilidade. Esses daqui são os fundamentais de qualquer empresa, de qualquer microambiente, precisa tê-los assim como medidor. Se você está com febre, todo momento você bota lá o termômetro para ver se a febre está aumentando ou está diminuindo. Se você tem um negócio, a todo momento você tem que verificar se o seu patrimônio está aumentando ou diminuindo. Patrimônio, Douglas, é a diferença do dinheiro velho, 5 mil, 10 mil reais, para o dinheiro novo, 15 mil reais. A todo momento você vai ter que ficar medindo se eu estou crescendo 5 mil reais a cada ciclo, a cada período. Eu preciso medir também a minha capacidade de girar com esse estoque. A minha capacidade de pegar esse dinheiro, vender, emprestar para o cliente, financiar o cliente, ou compre à vista e ganhe um desconto. O cliente, não tem dinheiro, eu vou comprar no cartão. Pô, mas no cartão só vou receber daqui a 60 dias. Então, você está você está pegando dinheiro com alguém para financiar o cliente. Mas se eu não fizer isso, ele não compra da minha loja. Então, você tem que medir o quanto você pode emprestar o dinheiro para o cliente e ele pagar no cartão daqui a 30, 40, 50 dias, quando você for receber a fatura do cartão. Isso é a liquidez, a capacidade que você tem de fazer dinheiro. Às vezes você pega, vende, compra, pega, vende, recebe, compra, mas eu comprei por 10 mil,
Peguei o dinheiro por 10 mil, vendi por 10 mil, estou trabalhando aqui ininterruptamente, mas não estou fazendo dinheiro novo. Então, a sua liquidez está boa, mas o seu patrimônio não cresce, porque você não tem a capacidade de economizar ali um realzinho, de ganhar um real a mais. Então, eu preciso medir os dois. A liquidez boa com o patrimônio bom, né? O que conta mais aqui é o patrimônio. E rentabilidade. Será que a taxa que eu estou vendendo a vacina por R$ 15, ela cobre todos os gastos que eu tenho, todas as despesas, todos os custos, porque a vacina eu preciso deixar refrigerada, então eu tenho gasto de energia, eu preciso deixar refrigerada no ambiente confortável ali, no local escuro, né, para não comprometer ali a claridade, então eu tenho que ter um galpão, eu tenho que ter uma sala refrigerada, então eu tenho gastos. Será que a quantidade desses gastos que eu estou tendo, os R$ 5.000, está suprindo? É rentável eu vender vacina? Porque às vezes o meu patrimônio está crescendo porque eu sou um bom vendedor, sou um bom gestor do dinheiro, mas não agrego. Lembre-se, eu estou falando, eu empresa. Eu não estou falando dono, responsável, investidor. Estou falando empresa, né? Então, empresa, preciso ser rentável para pagar o meu dono, para pagar o meu responsável, né? É porque ele que me emprestou o dinheiro. Lembre-se do que a gente falou antes. Então, se a gente tem esses três indicadores, a gente vai ter segurança. A gente conhece esses três indicadores, a gente vai ter segurança na gestão do nosso escritório, da nossa consultoria, seja lá o que for. Quais são esses indicadores? Mais uma vez, eu não quero, não vou, tá gravando, hein? Não quero, não vou cobrar em avaliação nenhuma a fórmula, o cálculo matemático, eu não vou fazer nada disso. Eu vou te apresentar o indicador, vou te apresentar aqui uma formulinha muito simples, em cima disso que a gente está falando, e se porventura for objeto de avaliação, na questão vai ter a fórmula, vai ter o entendimento, eu só quero que você compreenda. Meu objetivo aqui é que você entenda a lógica desse controle, desse indicador, dessa ferramenta. É só isso que eu quero. Primeiro indicador, retorno sobre ativo. Pô, ativo? O que é ativo? Eu estou entendendo nada. Não, é aquele dinheiro. É aquele dinheiro que a pessoa jurídica pegou com a pessoa física e comprou a mesa, cadeira, estoque. Então, será que eu comprei esse computador aqui para dar aula? Será que esse computador está sendo rentável para mim? Eu preciso avaliar. Porque se eu botei um computador e fico o dia inteiro no joguinho, ele perdeu o propósito dele. Então, eu preciso comparar esse ativo que eu tenho, que aqui no caso pessoa física, peguei do meu bolso, né? O bolso ele tem vida própria, então eu peguei emprestado no meu bolso para comprar esse computador. E esse computador ele tem que me produzir riqueza, né? Eu dou aula, você me paga e eu vou lá amortizo a dívida que eu tenho junto ao meu bolso. Então eu preciso ter um indicador que é o retorno sobre o ativo. A tradução em português, né, RSA, né, na literatura você vai ver isso no material que eu estou disponibilizando para vocês lá, ou você vai ver ROA, Return on Active, né, retorno sobre o ativo. Mas por que em inglês, Douglas? Que frescurice é essa? Porque a maioria desses indicadores, desse conceito econômico, veio da Europa, veio da América do Norte, e aí a gente meio que absorve esses conceitos, né? A literatura traz dessa forma. Mas aqui o primeiro, então, é retorno sobre o ativo. O dinheiro que eu estou pegando
para comprar esse computador, e o computador está produzindo aula, está produzindo riqueza para pagar lá o meu bolso? Eu tenho que responder essa pergunta. A segunda pergunta que eu tenho que responder é retorno sobre investimento, né? RSI. Um é RSA, A de ativo. Ativo é tudo que a empresa comprou, tudo que ela tem, o carro, o estoque dela, a conta no banco, né, como a gente já falou. E o investimento é tudo que está vinculado à atividade fim da empresa. E aqui a gente fala em RSI, ou, em inglês, Return on Investment, né? Retorno sobre investimento. É a relação. Porque eu peguei o dinheiro, né? Eu peguei o dinheiro. No caso de cima, do ativo, eu comprei vacina para criar dinheiro novo. Então, aqui está bem específico, né? A relação do custo do dinheiro com a capacidade que a vacina tem de produzir riqueza. Aqui, eu estou vendendo vacina a um preço interessante para criar dinheiro novo, os 5 mil reais, 10 mil para os 15 mil, o retorno sobre investimento. E a gente vai detalhar cada um deles. E o último, que é, então, a gente está verificando a rentabilidade, a liquidez, e aqui o patrimônio, retorno sobre o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, o que, que é isso? Patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre o custo do dinheiro e o ganho do dinheiro. Eu tenho de ativo 15 mil em estoque, né, que eu vou fazer, e ele me custou 10 mil. A diferença do meu ativo menos o meu passivo é o meu patrimônio. Eu vou fazer uma analogia aqui contigo, né? Se eu te perguntar, eu não, a Receita Federal, ela te pergunta todo ano qual é o seu patrimônio. Aí você relaciona. Ah, eu tenho um carro, eu tenho um terreno, eu tenho um dinheiro no banco, eu tenho cripto. Você vai relacionando tudo que você tem. Aquilo é seu. Aquilo é seu. É o seu bem. É o seu direito, né? Eu tenho uma empresa, tudo bem. Tudo isso você vai relacionando lá para a Receita Federal como um ativo seu. E aí ela vai te perguntar, o fisco te pergunta, vem cá, você tem alguma dívida desse terreno? Ah, eu tenho, o terreno eu estou pagando em algumas prestações. Você tem dívida do carro? Não, tenho, eu tô pagando leasing aí para o carro. Você tem despesa? Tem sim, tem gasto. Aí você vai relacionando de um lado tudo que você gasta e do outro lado tudo que você tem. E aí ele compara tudo que você tem menos tudo que você tem de obrigação. A diferença é o teu patrimônio, é o teu lucro, né? Vou falar aqui entre aspas, o seu lucro. Esse lucro que o fisco vai tributar, né? Ele vai te cobrar ali, se você ao longo do ano vinha pagando o imposto de renda, ele vai te cobrar um pouquinho agora. Mas se você nunca pagou imposto de renda ao longo do ano, ele vai ih, caramba, você está com um lucro muito grande e não pagou imposto de renda. Aí ele vai lá te dar uma mordida que dói pra caramba, e aí você tem aquela obrigação. Ou seja, o fisco, dentro desse nosso exemplo, ele quer saber, não quer saber se você tem carro, casa, ele quer saber o teu patrimônio. Você pegou um dinheiro e fez o que com esse dinheiro? Sumiu? Está no seu colchão? Não, você pegou o dinheiro e aplicou lá em estoque. Pegou 10 mil, fez 15, ganhou 5. Eu quero uma fatia desses 5. Esse que é o. E Professor, aqui. Oi, pois não? é ilegal ter dinheiro vivo em casa? Não, 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 claro que não. Eu fiz analogia do investidor, da pessoa física para a pessoa jurídica, e fiz analogia do meu bolso comigo. Se o Então, meu mas bolso. existe algum limite, por exemplo? Ah, o cara só pode ter em espécie em casa Não, até
50 mil. Não, 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 não. Você pode ter 1 bilhão debaixo do colchão. Assim, é ruim porque ele está parado ali, mas não vamos entrar nessa premissa. Você pode ter 1 bilhão de dólares debaixo do seu colchão, sem problema nenhum, desde que a balança do contador. Esse dinheiro que você resolveu deixar aplicado sem remunerar debaixo do seu colchão veio da onde? Ah, foi de um terreno que eu vendi, foi de uma doação que eu recebi, foi. Então você tem que justificar. Sempre assim. A brincadeira é essa. Você tem uma origem, tem uma aplicação. A Que a gente aplicação vê várias vezes, quando a Polícia Federal vai na casa de alguém, essa pessoa tem dinheiro guardado, esse dinheiro é apreendido. aí entra a questão da mídia, de tudo isso, essa loucura que a gente está vivendo. O dinheiro, ele é apreendido, sim, para ser contado, sim, para ser identificado, sim, a origem dele. Então, não é Entendi. que a Polícia Federal pega o dinheiro, você roubou tal. Se você provar que aquele dinheiro foi da venda do carro, e você não foi no banco, ou você recebeu uma doação de campanha, seja lá o que for, e tiver o papel, né? Igual o jogo do bicho, o que vale é o papel. Se tiver o papel, você pode ter em casa. É porque a mídia fica, foi apreendido 5 mil, 10 mil, 50 mil, 2 milhões. Tá, tudo bem. O cara, às vezes, não quer botar o dinheiro no banco, assim, analisando friamente, né? Não estou falando. A Mas maioria das vezes é um dinheiro que não tem renda, não tem origem, né? E aí ele, enfim, ele a gente bota. que é mais velho, a gente tem o trauma do plano Collor. Se você lembra do plano Collor? Sim, sim, sim. Que a gente teve essas poupanças Ô, subtraídas de um ô, dia para o outro, tudo foi congelado e o dinheiro que a gente tinha em espécie, na verdade, o dinheiro que a gente tinha líquido no banco, deixou de existir, deixou de estar disponível. sim, Então, sim. fosse uma cultura de ter pelo menos algum dinheiro em casa para o caso disso. O tempo foi passando e inventaram as criptomoedas, inventaram um monte de coisa. Aí todo mundo diz: a criptomoeda é legal porque é descentralizada. Tudo bem, mas e se a gente tiver uma pane geral e não tem mais internet? E aí? A criptomoeda desaparece. Desaparece, desaparece. Eu vou falar como Douglas, né? Mas uma É, boa pergunta. Se a internet acabar algum dia, o ser humano não vai ter dinheiro nenhum, porque a gente só está utilizando É, criptomoedas. eu vou falar, você está coberto de razão. Eu vou falar como Douglas. Meu cabelo branco me leva a uma questão de eu ter meus hábitos, meus vícios, meus defeitos, minha forma de ser, né? E aí eu até tenho ali uma posiçãozinha pequenininha em criptomoeda, mas não é regulada por um órgão fiscalizador, você não tem garantia. Mas o blockchain e tal, tá, tudo bem, a gente pode até depois falar numa aula sobre isso, mas você não tem garantia, a gestão, você não sabe aonde está, como está, por que está. Tem uma indústria se desenvolvendo, mas ainda não está normatizada. Hoje, se o Banco Itaú quebra, eu vou receber ali pelo menos, se eu tenho lá 1 milhão, eu tenho ali um dinheiro, 200 e poucos mil reais, em garantia por um seguro que o Banco Central estabelece sobre o dinheiro que eu estou lá. Na criptomoeda você não tem seguro nenhum. No É dólar sim. você não tem seguro nenhum. Se acontece alguma guerra por aí e a internet vir a ser desligada, já era tudo, já era Acabou. tudo. Tchau, Acabou. tchau, tchau, tchau. A gente E não consegue assim, entrar sem a internet, porque a loja está vinculada na internet. risco alto, rentabilidade alta. Risco baixo, rentabilidade baixa. Quem vai medir, então, o quanto você é arriscado ou não é o seu perfil, né? Quando o gerente do banco, lá, o gerente de investimento, te rotula, né? Você tem casa, tem aplicação, tem isso, então você recebe um ranking e aí ele vai te oferecer um produto de acordo com esse grau de risco que você tem. E deixa de existir se a internet vir a falhar, Acabou, acabou. né? Então, a Eu, melhor maneira
A melhor maneira é ter um cofre escondido com algumas moedinhas de ouro guardada, né? Porque ouro é lastro em qualquer lugar. Sempre foi e sempre será. Sempre, inclusive agora está disparando, né? Inclusive agora está disparando com essa perspectiva de sair o dólar e entrar o iene, né? Essa loucura toda que a gente está vivendo, isso não vai acontecer nunca, né? A dívida interna da China é maior do que mais do que 90%, né? Nossa dívida interna aqui, a gente reclama, chora pra caramba, a nossa dívida é 70%, os caras já estão batendo 98% só de dívida interna, então é papo furado, essa história da China trocar. Não vai ter essa força nunca, não vai, pelo menos no curto prazo, a gente não vai viver isso, pode ser que no futuro. Vamos então acho que vocês entenderam bem o conceito, né, de você controlar o dinheiro antigo, controlar o dinheiro novo, né, para ter segurança. Quero te apresentar então 3 formulinhas que representam o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido, aqui o ED Equity, né, Return on Equity, e o retorno sobre investimento. O retorno sobre, mais uma vez, meus queridos, eu não vou dar um monte de número para vocês calcularem, não, nada disso. Já que eu estou falando de indicador, eu tenho que fundamentar, né, da onde que vem essa ideia, não saiu da minha cabeça. O retorno sobre o ativo é o lucro líquido dividido pelo ativo. Fazendo analogia aqui da vacina, né? Lucro líquido são R$5, né? Ativo é a quantidade de ampolas que eu comprei para comercializar. Então, é a fração. Aqui tem um tracinho, né, de fração, é o meu numerador, né? Representado a fração do denominador aqui, o total de ativo. Quanto cada ampola de vacina, quando eu vendo aqui no caso 50% de lucro, né? Quanto que representa? Então, eu tenho aqui uma fração, eu tenho um percentual. Quando a gente traduz, então, lucro líquido 5.000 dividido por 10.000, né, que é a quantidade de dinheiro que eu peguei emprestado, que eu ativei, né, que eu comprei as ampolas de vacina, quando eu faço essa comparação, eu tenho um percentual, e aí esse percentual é lindo, porque eu comparo com o mercado, comparo com o meu concorrente, eu faço a festa, quando a gente traduz, o grande barato é a gente traduzir tudo em percentuais, para facilitar a nossa comparabilidade. É como se fosse nota, né? Poxa, a média é 6, a média é 7, você tirei 8, tirei 9, tirei 10, então você está legal, né? Comparando aqui, você está acima da média, abaixo da média, né? Deixa eu bater aqui na madeira, e assim vai. Retorno sobre o patrimônio líquido é o lucro líquido, né? No caso aqui, os R$5.000, dividido pelo seu patrimônio. Ou seja, eu tenho um dinheiro que eu peguei emprestado com o meu acionista ou com um banco, peguei esse dinheiro, comprei mesa, cadeira, estoque, carro, ativei esse dinheiro e agora estou vendendo vacina. Quanto que a venda da vacina representa desse patrimônio que eu tenho historicamente? O ROI explica isso para a gente. E o retorno sobre o investimento é o ativo, no caso aqui, tudo que eu tenho de mesa, cadeira, né, no denominador, e o lucro da vacina. O ROI é dinheiro, é a relação do dinheiro velho com o dinheiro novo. O ROA é a relação do dinheiro velho traduzido em vacina comparado com o dinheiro novo. A gente vai entender isso direitinho. Aqui, deixa eu tentar aumentar aqui, só para efeito de compreensão, né, de entendimento de vocês, aqui uma relação de empresas do agro, né, que a nossa pegada é muito de agro, né?
Então, aqui tem umas que certamente vocês conhecem, JBS, né? Todo mundo conhece, BRF, né? Que é a Sadia da Perdigão, a Brazilian Food, né? Que tem a dona das marcas Sadia e Perdigão, e tantas outras aqui, né? 100% delas são empresas do segmento do agronegócio. Elas produzem indicadores. Elas produzem indicadores. Aqui a tabela, né, tem a fonte ali embaixo, a tabela eu dei Ctrl+C, Ctrl+V para não cortar a tabela. Ela tem indicadores de estrutura de capital, não interessa para a gente aqui agora, nessa altura do campeonato. O que interessa são esses indicadores de rentabilidade, que são os indicadores econômicos financeiros que eu estou falando para serem medidos de forma micro. ROA, ROI e ROI. Qual é a leitura que a gente faz? A Biosev, essa eu não conheço. A Biosev, ela tem um indicador de ativo negativo. O que significa dizer? Ela está pegando dinheiro novo, aplicando no ativo e não está vendendo. Ela está comprando o ativo e as máquinas estão paradas. Por que você está falando isso, Douglas? Esse número, como é que você consegue enxergar isso nesse número? Porque está negativo o indicador. Ela está pegando dinheiro, ela continua pegando dinheiro novo e não está girando com o estoque dela. Por isso que o indicador dela está negativo ali em 7%. Isso é tão verdade que ela está sangrando em mais do que 100%, o equity dela. O equity aqui é de patrimônio, o patrimônio dela. Ou seja, ela pegou dinheiro com sócio, com investidor, para montar a empresa, montou a empresa, comprou estoque, não está girando com esse estoque, e pegou mais dinheiro emprestado. O investidor falou assim: não vou te dar mais dinheiro, não. Pega no banco. Ela pegou mais dinheiro com o banco e aí está vendendo errado ou não está vendendo. Significa dizer que ela está tendo prejuízo. Ela está diminuindo, ela está devendo em 100 vezes o dinheiro que ela pegou com o acionista. É uma empresa que não está legal, não está bem. E o investimento dela? O investimento, o investimento é a relação do ativo versus o uso que ela está fazendo desse estoque. Quando ela vende o estoque, ela vende, está ganhando ali uma fraçãozinha de 3%, quando ela vende. Só que ela não está vendendo o estoque na rentabilidade, na velocidade que ela quer. Aqui, eu só quero mostrar para vocês, então, a aplicabilidade, né? Não vai ser aqui em uma aula, em 10 minutos, em 15 minutos, que a gente vai estar fera aqui compreendendo esses números. Eu preciso apresentar esses números para você, né? Para ver como é que o mercado... A JBS, por exemplo, né? A gigante da JBS, o ativo dela cresce 2-3% ao ano. É o que está escrito aqui, ó. 2,6%. O retorno sobre o ativo. O que significa dizer? Significa dizer que a cada ano ela cresce 2-3%. Pô, isso é muito pouco, né? A poupança está dando 6%, o tesouro está dando 15%. Dentro da estratégia dela, ela está crescendo quase 3%. Porém, esse crescimento de quase 3% proporciona ela enriquecer. O crescimento aqui é do ativo. Ela está crescendo 2% comprando mais máquina, comprando mais estoque de carne, comprando mais frigorífico, sei lá. E isso está proporcionando a ela um crescimento de patrimônio, aqui de equity, de 10%. Então, professor, o ativo é todo o conglomerado de valor que essa empresa possui, tanto em dinheiro vivo, quanto em máquina, quanto em propriedade de terreno, quanto em galpão, quanto em
em folha de pagamento, não, né? Folha de pagamento seria Gasto, né? É dívida que ela tem. Ela tem então, que ela tem uma obrigação de pagar. Mas o seu raciocínio é exatamente esse, está certíssimo. da empresa é somando tudo. Todos os Perfeito, terrenos, todas as máquinas, todos os galpões, todo o estoque, perfeito, tudo. perfeito, perfeito. E aqui o que ela está dizendo que para o mercado que ela está crescendo 2, 3%. Só que isso está proporcionando a ela um crescimento da riqueza dela de quase 10%. Então, ela está fazendo o dever de casa dela direitinho. Ah, mas 10%, 9,8% ainda é baixo. É, mas se eu sou conservador, se eu olho para a empresa no futuro, se a empresa tem um comportamento econômico, financeiro adequado, eu vou botar dinheiro nela que eu vou ficar a vida inteira 10, 10, 10, 10, Então, 10, o ROI 10, 10. tem ligação direta com o ROA, porque se ela está aumentando o valor monetário dela em 9,8, mas também está aumentando o patrimônio dela em 2,6, significa que ela está ganhando muito mais do que 9,8, porque ela está reinvestindo 2,6. É isso? Perfeito. Exatamente, exatamente isso. Perfeito. É exatamente isso. E essa taxa de reinvestimento é aqui, ó, é o ROI. É o ROI. A taxa, o patrimônio dela cresce 10%, mas os investimentos dela estão crescendo em 7%. Investimento aqui geral, né? Vamos tratar dessa forma, grosseiramente Então, o falando. ROA é tudo que é material. O Perfeito. ROI é tudo que é financeiro. Que é a riqueza em si, que é a economia em si. Então, está O que sendo investido em dinheiro. E o interessa. ROE, e o ROE é o que está sendo produzido. Exatamente. Vamos fechar dessa forma. E essas informações, elas são riquíssimas. Para que elas servem? Porque aqui Para definir a saúde da empresa. exatamente. Aí o investidor, vou botar dinheiro, vou tirar dinheiro, vou botar dinheiro, vou tirar dinheiro, de acordo com a minha conveniência. Conveniência. Por Então, isso, quando eu compro uma ação da JBS, eu estou aumentando o ROI dela. eu estou entregando dinheiro para ela investir. Exatamente. Então, E aí, então, o meu dinheiro de investidor cai na coluna de ROI. exatamente. Aí eu Tem- confio nos tomadores de decisão, cruzo o dedo, e aí ele vai pegar aquele meu dinheiro, vai comprar mais estoque, o estoque dela vai comprar bem, vai negociar bem com o fornecedor, ele vai crescer um pouquinho, o estoque, e quando ela vender esse estoque, ela vai fazer dinheiro novo. E esse dinheiro novo, o dividendos, ele vem aqui do ROE, né, a premiação, né, a remuneração desse investimento que você fez vem aqui do ROI. Então, ela cresce, o dever de casa dela é fazer com que todos esses indicadores cresçam, mas principalmente o patrimônio, porque aí o patrimônio cresce, eu fico com o olho grande, boto mais dinheiro, é aquela história do Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. O pensamento é esse. A minha ideia, então, era apresentar para vocês a importância da gente tratar esse cenário. E o que isso tem a ver com a gente, Douglas? A gente precisa olhar para frente. A gente precisa olhar para frente para nos adequarmos, colocarmos o nosso interesse como empreendedores, como empresários, ou mandar o currículo para uma empresa, para CLT, voltei aqui, de acordo com a capacidade de crescimento da empresa, de acordo com a capacidade de retorno da empresa. Porque existe uma tendência, está aqui, ó, um levantamento que foi feito, né, um estudo que foi feito, no futuro, até 2050, né, a gente vai precisar atender 9 bilhões de pessoas com roupa e comida. Vocês estão na área certa. Vocês estão na área certa. Área de saúde. Vocês estão na área certa.
Olha o segmento de pet há 10, 15 anos atrás, o que que era, e olha o que que é hoje. Olha o que que é hoje. Inclusive, eu vi outro dia um memezinho, rapidinho, já estou terminando. Eu vi um memezinho muito interessante. Se um alienígena, né, olhasse o planeta Terra do alto, ele ia falar pro outro alienígena, e olha lá, é, os pets têm um monte de escravos. Aquela analogia do Planeta dos Macacos, né, que a gente, um filme antigo, né, traz para a realidade, para Mesmo atual. tempo que o ser humano é o ser supremo, ele acaba sendo o ser inferior. Exatamente, porque o alienígena não conhece a gente, vai falar assim, olha lá, o ser humano é escravos, porque tem um monte de carro, e aí ele limpa o carro, dá comida para o carro, trata do carro, guarda o carro na sombra, né? E com os pets, né? Trata do pet, cuida do pet, dá carinho pro pet, né? Dá amor pro pet, e aí o alienígena vai confundir a cabeça dele, porque ele não conhece a raça humana, e a coisa vai se inverter. Isso daqui, né, 70% da disponibilidade das terras agricultáveis vai ser necessário aumentar. Então, a nossa população ela vai aumentar, a gente precisa aumentar a nossa produção alimentícia em 70% até 2050, vai ter uma redução da pobreza mundial, e aqui a gente não vai entrar no mérito, que a classificação do que é pobre, muito pobre, né? Estou falando no nível mundial, aqui tem o fato é que vai ter uma melhoria disso, e aqui dois gráficos só para a gente fechar. Essa projeção até 2030, aqui é a nossa população crescente, né? A população crescendo em milhões, e aqui a área agricultável. Olha que doideira. De 1960 a 2030, fazendo uma projeção, a população vai crescer, ela diminui um pouco o crescimento dela, né? Cada vez mais a gente está tendo menos filhos e tudo mais, porém, contudo, todavia, a gente está crescendo, então você está comendo áreas que anteriormente eram agricultáveis. O termo é agricultável, ou seja, possibilidade de plantio, possibilidade de produção. E a população mundial está envelhecendo, né? Exatamente. Então, a população está envelhecendo, eu preciso de mais alimento. Oi, desculpa, não escutei, eu falei junto. A população envelhecendo, ela consome mais com remédios, com seguros, com hospital e tudo, e produz quase nada, né? Exatamente. E aí só que eu preciso acelerar o pintinho crescer. E Eu preciso a gente acelerar o precisa tomate crescer. de 8 pessoas produtivas para sustentar uma pessoa não produtiva, e como a natalidade está cada dia mais baixa, o cenário futuro é meio tenebroso. Exatamente, exatamente. Está aqui, ó. Mais um cenário aqui que eu quero misturar a sopa de letrinhas. Uma posição de 97 até 2017, até ontem, né, aqui até antes da pandemia, o verdinho mais escuro aqui é o volume de exportações nossa, em bilhões de dólares, no caso do agro. O verdinho clarinho aqui, pequenininho, são as importações. E a linha é o nosso saldo. O nosso saldo. O que está escrito na tela? O futuro meio nebuloso. A gente está exportando mais, isso é muito bom. A nossa balança comercial é super favorável, isso é muito bom, né? Isso é excelente. Só que a população, aqui é a população nacional, né? Mas a gente pode usar essa relação para a população mundial. A população mundial
está crescendo, a gente está exportando cada vez mais. A gente exporta mais por quê? Por causa de tecnologia, por causa de conhecimento, né? Só que a área está diminuindo, então cada vez mais a gente tem que atender, vou voltar aqui, esses 9 bilhões de pessoas que precisam de roupa e de alimento. Vai ter mais gente consumindo, porque o estudo diz que vai ter uma melhora da pobreza no nível mundial, vai ter uma redistribuição mais equilibrada, né, dizendo assim, cada vez mais eu preciso medir, então, a minha capacidade de rentabilidade, de liquidez e de crescimento do meu patrimônio, porque são esses números que vão me permitir avaliar se eu estou no lugar certo, na hora certa, trabalhando do jeito certo, da forma certa, ou não, né? Ou não. É isso que eu queria queria trazer para vocês hoje. Em resumo, né? Apresentei para vocês indicadores macro, um olhar governamental e o olhar individual de cada empresa. Eu preciso me medir no que diz respeito a meu trabalho, a minha capacidade de girar o dinheiro, e esse trabalho, esse giro, estão aumentando ou não o meu patrimônio. Esse conceito só que eu queria que vocês guardassem. A nossa avaliação, ela vem até aqui, as 3 avaliações, né? Na próxima aula eu vou explorar o material que eu disponibilizei lá para vocês, e aí venham com as dúvidas, passem um pente fino no material que eu disponibilizei lá, para na próxima aula vocês virem com dúvidas, né? Com aflições, vamos dizer assim, para a gente ser feliz junto. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tranquilo? Até que estourei aqui muito tempo, peço até desculpas aí. Vou parar aqui a gravação.